Bem-vindos. Leap Castle. A cerca de 3 quilômetros da cidade irlandesa de Roscrea, você pode encontrar o Leap Castle. Este castelo foi construído por volta de 1250 e era habitado pelo temido clã O'Carroll. Mas não é só isso que torna este castelo tão famoso. Ao longo dos séculos, este castelo viu assassinatos e mortes. Nenhum outro lugar na Irlanda pode superar o número de fantasmas que residem neste lugar. A história de Leap Castle é sangrenta antes mesmo de o castelo ser construído. 2 irmãos do clã O'Bannon desafiaram-se pela liderança do seu clã. Se você é fascinado pelo desconhecido, nosso canal é o lugar certo para você. Inscreva-se, curta e compartilhe para explorarmos juntos essas histórias misteriosas. Vamos embarcar nessa jornada extraordinária. Eles deveriam pular da rocha onde o castelo seria construído. O irmão sobrevivente reivindicaria a liderança, bem como o novo castelo. Tudo isso aconteceu por volta de 1250. O castelo recebeu o nome de Len Uí Banain, ou Leap of the Bannons. Os O'Bannons eram poderosos na área, mas eram objeto de um clã ainda mais poderoso, o clã O'Carroll. Os O'Carrolls gostaram do castelo, então simplesmente o tiraram dos O'Bannons. Os O'Carrolls conseguiram manter o castelo até 1649, quando o castelo passou para a família Darby por casamento. Mas os O'Carrolls tiveram que defender o castelo contra outros durante o seu reinado. Em 1513, Gerald Fitzgerald, conde de Kildare, tentou tomar o castelo, sem sucesso. Ele tentou novamente 3 anos depois. Durante esta tentativa, parte do castelo foi arruinada, mas não é por isso que é tão assombrado hoje. No século XVII, a propriedade do castelo passou para a família Darby. Uma das filhas de O'Carroll casou-se com o capitão inglês Darby. O filho deles, Jonathan Darby, escondeu seus tesouros no solo do castelo durante a Guerra Civil Inglesa. Ele garantiu que seu segredo fosse mantido matando os 2 homens que o ajudaram a enterrar seu tesouro. Mais tarde, ele foi preso por traição. Quando, após sua libertação, ele retornou ao castelo, tanta coisa havia mudado que ele não conseguiu encontrar seu tesouro de volta. Até hoje, ninguém sabe onde o tesouro está escondido. As muralhas deste castelo já viram a sua quota parte de violência, mas o assassinato mais horrível cometido aqui foi em 1532. Este assassinato ocorreu na capela do castelo, que agora é conhecida como a Capela Sangrenta. Mulrooney O'Carroll, o líder do clã na época, morreu naquele ano, e houve muitas divergências sobre quem seria seu próximo sucessor. Oficialmente, Thaddeus O'Carroll, parente mais próximo de Mulrooney e sacerdote da família O'Carroll, assumiria a liderança, mas nunca teve oportunidade. O irmão mais novo, Caolho, Tage O'Carroll, empurrou sua lâmina nas costas de Tadeu durante a missa. Tadeu sangrou até a morte no altar na frente de toda a sua família. Seu fantasma ainda assombra a capela, e ele frequentemente ilumina a sala. Tadeus é apenas um dos muitos fantasmas do castelo. Em 1922, um trabalhador fez uma descoberta horrível em uma masmorra escondida atrás de uma parede da Capela Sangrenta. Ali, no chão, encontraram uma masmorra. Uma masmorra, da palavra francesa oublier, que significa esquecer, é um buraco profundo no chão onde os prisioneiros seriam jogados e simplesmente esquecidos. Nada menos que 3 carrinhos cheios de ossos e esqueletos humanos foram removidos dele. Mais de 150 restos humanos foram descobertos. Junto com esses esqueletos, foi encontrado um relógio de bolso. Foi datado de nos meados de 1800, então a masmorra foi usada recentemente. Os corpos foram empalados em longas estacas de madeira, que se erguiam a quase 2,5 metros abaixo. Esperemos apenas que estas almas infelizes tenham morrido instantaneamente. Os visitantes às vezes sentem uma vontade irresistível de se jogar na masmorra. Mas isso não é tudo. Os O'Carrolls contrataram cerca de 40 membros do clã MacMahon para treiná-los em novas técnicas de guerra. Os O'Carrolls venceram uma batalha devido ao seu treinamento, e decidiram dar um banquete aos MacMahons para agradecê-los por sua ajuda. No entanto, a comida que lhes foi dada estava envenenada, evitando que os O'Carrolls precisassem pagar naquela época. Isso evidencia o quão brutal esse clã era naquele tempo. Naturalmente, os MacMahons ainda vagam pelo castelo. Há uma sala secreta dentro do castelo conhecida como Murder Hole Room. Pode-se pensar que o Murder Hole é a masmorra, mas não é. A localização desse quarto é mantida em segredo. A lenda conta que outro membro da família O'Carroll foi assassinado aqui por outro parente.
Dizem que esta sala também é incrivelmente mal assombrada. Há muitas mais almas inquietas à espreita no castelo e em seus terrenos. Algumas amigáveis, algumas trágicas e outras malévolas. O proprietário Sean Ryan conhece todos eles. Quando ele e sua esposa compraram o castelo em 1991, ele quis restaurá-lo, mas os fantasmas não concordaram. Ele foi puxado de uma escada 2 vezes e se machucou. E vários outros acidentes aconteceram com ele. Ele decidiu invocar os espíritos, dizendo que queria que sua casa fosse restaurada e que eles poderiam ficar. Depois disso, as coisas melhoraram. Um velho é frequentemente visto numa poltrona perto da lareira do salão principal. Pouco se sabe sobre ele, mas ele é inofensivo. O salão principal também é domínio de 2 meninas, embora também sejam vistas em outros espaços do castelo. Estes são os espíritos de Emily e Charlotte. Emily morreu aos 11 anos após cair das ameias do castelo. As pessoas afirmam ter visto uma jovem caindo de grandes alturas e desaparecendo pouco antes de atingir o chão. Charlotte é vista mancando, aparentemente tendo sofrido de uma perna deformada. Ao lado dessas meninas, muitas vezes é visto outro espírito, chamado de governanta, que cuida delas. Provavelmente, todos viveram no século XVI. Um monge assombra a casa do padre, construída em 1571. Esta casa está em ruínas desde que foi destruída por um incêndio em 1922, durante a Guerra Civil Irlandesa. Antes do incêndio, as pessoas podiam passar uma noite aqui. Aquelas que dormiam na casa do padre afirmam que algo muito pesado, como um corpo, estava com elas em suas camas e até roncava. Um fantasma também reside na masmorra. Ele não faz mal, mas às vezes dá um passeio nas partes mais baixas do castelo. E uma mulher aterrorizada e com pouca roupa também é vista com frequência. Ela grita 2 vezes antes de desaparecer. Seus gritos são arrepiantes, mas ela não faz mal a ninguém. O espírito do padre O'Carroll assassinado assombra a Capela Sangrenta. As pessoas afirmam ver a luz fluindo pelas janelas, embora não haja eletricidade aqui. Ele também é visto na escada, e às vezes, sente-se ali o cheiro de borracha queimada. A Dama Vermelha é um fantasma aterrorizante, mas trágico. Frequentemente vista na Sala Azul, que costumava ser um berçário, ela também é avistada em outras partes do castelo. É alta e magra, e tem longos cabelos castanhos. Ela sempre é vista carregando uma adaga, erguendo-a como se estivesse pronta para atacar. Leap Castle também abriga uma entidade antiga e sombria, chamada Elemental. Esta entidade nunca foi humana. Antes da construção do castelo, o terreno pertencia aos druidas, sendo de grande importância para eles devido à sua fertilidade. Os druidas poderiam ter invocado um elemental para proteger sua terra sagrada. Outros dizem que Gerald Fitzgerald convocou o elemental para amaldiçoar os O'Carrolls. O elemental tem o poder de destruir o castelo por dentro. Foi visto pela última vez em 2006, quando Mildred Darby também afirmou tê-lo visto. Ela praticava magia negra, desencadeando a entidade elemental primitiva. Mildred Darby começou a praticar magia negra enquanto morava no castelo, desencadeando o elemental. Em 1909, ela deu uma entrevista à revista Journal Occult Review, descrevendo um encontro assustador. Eu estava na galeria e olhei para o chão quando de repente senti uma mão no meu ombro. A coisa tinha o tamanho de uma ovelha e era fina e parecida com uma sombra. O rosto era humano, e não era. Seus olhos decompostos mostravam algum tipo de luxúria. Nesse momento, senti um cheiro horrível, que me deixou doente. Era o cheiro de um corpo em decomposição. Mildred viveu para contar sobre isso, mas esteja avisado. Nunca desafie o elemental. O Leap Castle foi queimado e parcialmente destruído em 1922 por civis irlandeses, pois o castelo estava em mãos inglesas. Os Darby deixaram o castelo por causa disso. Permaneceu em ruínas até que o músico Sean Ryan e sua esposa Anne o compraram em 1991. Sean reconstruiu o castelo com base em fotos anteriores à destruição. Os Ryan viram muitos espíritos ao longo do tempo, mas felizmente nunca colocaram os olhos no elemental. Eles vivem em harmonia com os diversos espíritos do castelo. Se você visitar o Leap Castle, esteja preparado para sentir a presença do inexplicável e testemunhar o legado sombrio que perdura. Agradecemos por explorar conosco este local fascinante. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo intrigante. Até a próxima jornada pelo desconhecido.